vamos estudar a terceira parte do Gosho, os 3 tipos de tesouro. A gente vem estudando desde janeiro, estudamos fevereiro, agora a terceira parte, que é a parte de março. Na reunião de palestra do mês de março, então, a parte 3 dos 3 tipos de tesouro. O que vamos estudar? Vamos estudar a importância de ser feliz agora. O budismo tem um princípio que fala que o passado, presente e futuro acontece ao mesmo tempo. É uma coisa um pouco complicada, que não dá para explicar agora, só com algum tempo de estudo, né? Isso vem da parte do Ichinen Sanzen. Então, se a gente for feliz agora, com certeza, quem teve o passado triste, esse passado, ele não vai ter esse foco, ele não vai ter esse foco triste mais, tá? Então, é uma mudança muito drástica e muito benéfica que o budismo, a filosofia budista, proporciona pra gente. Manifeste sabedoria e entusiasmo, recitando um vibrante Daimoku. Acumule o tesouro do coração. A energia vital é o combustível da iluminação e da proteção externa. Nos outros vídeos, a gente veio falando sobre o cenário histórico, né? E aprofundando cada vez mais um pouco. É muito importante que a gente entenda que o Shijokingo estava passando e como era o temperamento dele para podermos transportar essas orientações que são baseadas no ensinamento do Sutra de Lótus, né, para os dias de hoje e para as nossas vidas. Esta carta, né, os 3 tipos de tesouro, ela foi escrita pelo Buda Nichiren Daishonin e enviada para seu discípulo Shijokingo em setembro de 1277. A carta foi endereçada ao Shijokingo, porém, ela foi escrita para cada um de nós, né? Para cada pessoa que se encontra em algum momento difícil, em alguma situação que precisa desse tipo de orientação. Então, é com esse sentimento que a gente deve ler os Goshos, né? Foi escrito para mim e ver qual situação da nossa vida, ou da vida de um amigo, ou da vida de alguém na reunião, às vezes fala alguma coisa e você recorre àquele Gosho para dar uma orientação para aquela pessoa. O Buda Nichiren, ele ensina seu leal discípulo Shijokingo sobre a importância de viver de maneira sábia. Esclarece qual deve ser o comportamento humano correto no momento de adversidade. Olha só, é muito importante ter caráter, ética e praticar virtudes. Porém, quando nos encontramos em ambientes que não nos favorecem, né, essa é a única forma de vencer as adversidades. Então, quando a gente se encontra em um problema no trabalho, na família, ou, né, com amigos, a única forma de vencer as adversidades é ter caráter, ética e praticar virtudes. Não adianta a gente montar um complozinho, não adianta participar de vingança, não adianta a gente tentar alguma estratégia, né, que não seja leal, né, que não mostre as nossas virtudes, a nossa ética, tá? O que as pessoas querem saber é quem você é e o que devem esperar de você, se confiam ou se não confiam, né? E o melhor momento para ver isso é numa situação ruim, numa situação desfavorável a você, né? E por pior que seja a situação, e seus adversários, são as suas qualidades que determinam o lugar que você terminará nesta história, tá? Então não adianta a gente jogar a culpa em fulano que está me boicotando, fulano está falando mal de mim, fazendo fofoca. O que a gente tem que manter é nossa ética, né? Caráter,
né? Agir de forma correta, como um verdadeiro ser humano, que no final a gente vai terminar em um lugar muito melhor. Tá? O Shijokingo, ele passava por uma série de dificuldades, né? A gente já veio estudando sobre isso. 3 anos antes dele receber essa carta, ele tentou converter o Lord Ema, ele tentou fazer shakubuku no Lord Ema, ensinar a filosofia budista. E isso resultou numa antipatia por parte do Lorde, que era seguidor do sacerdote Ryokan, da escola Preceitos Verdadeira Palavra, que é outra doutrina religiosa da época. E a gente sabe, né, como os religiosos, eles exercem um poder muito grande sobre os dirigentes, né, principalmente naquela época. Então, aproveitando dessa situação, né, o Shijokingo era uma pessoa que era muito querida pelo Lorde, né, e ele despertava muita inveja. Então, aproveitando dessa situação, funcionários maldosos, que não gostavam do Shijokingo, começaram a espalhar falsas acusações que mancharam o nome dele. Tentaram até matá-lo, né? E aborrecido, né, o Lord Ema começou a causar diversas dificuldades a Shijokingo e sua família. E a mais visível de todas foi obrigá-lo a abandonar o feudo que ele tinha e aceitar outro menor. Naquela época, os feudos eram dos lordes, né? Bom, como consequência das falsas acusações, principalmente em relação ao incidente do debate, lembra que a gente falou que ele foi no debate, teve um debate sobre filosofia e ele foi só observar. Ele não falou nada, mas as pessoas falaram ao Lorde que ele foi extremamente agressivo e desrespeitoso em relação ao Ryokan, né? Então, o Shijokingo enfrentou a ameaça iminente de ter todas as suas terras confiscadas, né? O Lord Ema exigiu que ele abandonasse a fé no Sutra de Lótus, caso contrário, tomaria seu feudo. Mas, sem dúvida, Shijokingo escolheu a fé, né, gente? Quem conhece profundamente o Sutra de Lótus, né, a filosofia budista, sabe que ele com certeza não teve dúvida nessa escolha, né? E de imediato ele escreveu sua decisão a Nichiren, né, que era seu mestre na época, que respondeu rapidamente, né? Esta vida, ele falou, né, o Nichiren, esta vida é como um sonho. Não há certeza de que estaremos vivos amanhã. Mesmo que se torne o mais miserável dos mendigos, jamais desonre o Sutra de Lótus. Tá? Gente, qualquer dificuldade que vocês estejam passando, né, nunca abandonem o Sutra de Lótus, porque é dele, né, que vem toda a energia, a sabedoria, né, para poder agir de forma correta e suportar todas as adversidades, né? Ao longo de todas essas batalhas, o Shijokingo continuou a seguir fielmente a orientação detalhada de Nichiren Daishonin e a perseverar tenazmente em sua prática budista. Então, quantos de nós não já passou por dificuldades por sermos budistas em algum momento, né? Às vezes a gente fala abertamente com a pessoa, porque é tão natural ser budista e acreditar no potencial interno das pessoas, né? E às vezes a gente fala isso abertamente para a pessoa. E muita gente tem uma visão muito curta da vida, né? Às vezes é muito cheio de preconceito. E no momento, né, que às vezes numa discussão, às vezes numa picuinha, né, muito comum entre os seres humanos, eles usam essa informação de uma forma errônea contra a gente, né? Num país cristão, ser budista não é fácil, mas é maravilhoso, eu posso garantir para vocês. Também podemos sofrer algum problema quando apoiamos uma causa, por exemplo, a causa animal, a causa ambiental, né?
já que ainda hoje existem muitas pessoas que acham que os animais e o ambiente estão aqui apenas para serem explorados pelo homem, né? E a natureza está mostrando que não é bem por aí, né? Então, a gente passa por muitas dificuldades, mas perseverar na prática, né, do Sutra de Lótus é o único caminho para a vitória. Então, apesar de ter sido escrita há mais de 700 anos, esta carta é muito atual, porque o Buda ensina algo universal, a importância de viver embasado no tesouro do coração e a de ter um excelente mestre, né? O tesouro do coração é o mais importante, prezar as pessoas acima de tudo, como a gente fala no nosso juramento no final do Gongyo, né, toda manhã e noite, medito constantemente como conduzir as pessoas, né, à iluminação, ao caminho supremo e adquirir rapidamente o corpo de um Buda. Esse é o verdadeiro juramento do Bodhisattva que a gente faz toda manhã e à noite, e é isso que a gente deve cumprir no nosso dia. Esse é o nosso guia. Tá? Esse é o nosso foco. Então, o mestre do Shijokingo, na época, todo mundo sabe, né? Era o Nichiren Daishonin, eu já falei isso antes. Baseado no Sutra de Lótus, que foi ensinado pelo Buda Sakyamuni, né, o Siddhartha Gautama, e pela sua prática, né, pela prática do Nichiren Daishonin, que ele praticava o Sutra de Lótus, né, ele pôde proporcionar ao seu discípulo, Shijokingo, valiosos direcionamentos que estão contidos nesta carta, os 3 tipos de tesouro. Não existe vitória sem revolução humana. Isso exige muita prática, fé e estudo, né, o tripé do budismo do Sutra de Lótus. Para vencer uma batalha do tamanho que o Shijokingo enfrentava, uma estratégia é imprescindível, né? Ter sabedoria, coragem e energia vital. E esta é a estratégia do Sutra de Lótus que a gente estudou na palestra passada. Mas acima de tudo, é preciso ter perseverança. A prática budista deve ser como água corrente e não como fogo, né, que queima e extingue. Tem que ser como água corrente. Acima de tudo, perseverança. Então, vale a pena a gente refletir quantos de nós, né, não abandonou a prática ou, né, ficou um pouco displicente com ela durante batalhas, né? Às vezes a gente Às vezes a gente está num caminho e parece que as coisas não estão andando, a gente fica desanimado e começa a abandonar a prática, né? E a causa disso são outras, né? Não é a prática, mas a causa das coisas não estarem caminhando, na realidade, está dentro da gente mesmo, né? Então, a gente não deve nunca abandonar o Sutra de Lótus, a gente deve perseverar, tá? O caminho deve ser seguido e esse caminho deve começar internamente. Vamos refletir sobre isso. Quando a natureza de Buda se manifesta no nosso interior, surge a proteção exterior. Para entender esse trecho, a gente tem que analisar alguns pontos, né? Primeiro, iguais atraem iguais. Eu gostaria de chamar a atenção um exemplo assim do dia a dia. Olha só, esses são exemplos meus, tá? Vocês não precisam concordar com isso. Procurem um exemplo para vocês na vida diária, nas pessoas que vocês conhecem. Então vamos lá, iguais atraem iguais. Então vamos chamar a atenção para 2 apresentadores da TV brasileira, o Luciano Huck e o Silvio Santos. Parece que tudo na vida dessas pessoas, né, sempre foi assim, tudo flui na maior naturalidade para a prosperidade. Mas nem sempre foi assim, né? O Luciano Huck começou entregando sanduíche, né, pro
Pânico, né? O pessoal do Pânico, né? O Silvio Santos, ele começou como vendedor ambulante. Tem a história deles, né? Vocês podem fazer uma pesquisa. Quando a gente vê essas histórias, né, no começo, né, quando eles passavam por dificuldades, até chegar onde eles estão, durante toda essa trajetória, a vida deles sempre foi permeada por muita perseverança, otimismo, proatividade e fé no potencial interno de cada um. Independente da filosofia que eles sigam, né, da religião que eles sigam, né, isso por si só já é uma parte grande da filosofia budista, que prega o potencial ilimitado de todo ser humano. O budismo parte por aí, né? Depois vem todos os princípios ensinando a gente a fazer a nossa revolução humana e por aí vai, a ser uma pessoa mais positiva, né, proativa. Então, quando acreditamos verdadeiramente, né, no potencial interno do ser humano e transformamos as nossas virtudes em ações, todo o universo ele move para que alcancemos os nossos objetivos. Então, tudo parte de dentro e não de fora, né? Tudo parte da gente. Tem um famoso psicanalista que ele fala: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro transforma. Não sei, esqueci, acho que é isso, transforma. Bom, quando ativamos o estado, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso aí, desculpa. Quando ativamos o estado de Buda dentro de nós, ele induz as funções protetoras da vida a trabalhar externamente, ou seja, por meio de minhas orações, da minha meditação, Nam-myoho Renge-kyo, eu mudo o meu ambiente e ele se torna favorável às minhas necessidades. Tudo favorece para manter meu estado de vida elevado e minhas ações são conduzidas pela sabedoria. Tem um princípio budista que chama Eshofune, né? Quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda, tá? E isso é interessante porque quando a gente muda e o nosso estado de vida eleva e as coisas começam a andar na nossa vida, o resultado disso acaba fortalecendo o nosso estado de vida elevado. Tá? Então, uma coisa leva a outra. Possuímos a natureza de Buda, então cabe a nós despertar, né, para essa verdade e fazê-la manifestar. Como a gente desperta, gente? Fazendo o Daimoku, fazendo a meditação, né, com todo esse sentimento de elevar o estado de vida e conduzir as pessoas à iluminação. O grande voto, o grande juramento do Bodhisattva e do Buda, né? E como a gente faz como a gente manifesta isso? Como a gente manifesta a natureza do Buda? Agindo, né? Apenas agindo dentro dos estados de vida, né? Com sabedoria, com energia vital, né? Apenas assim, com coragem, apenas dessa forma a gente consegue manifestar a natureza de Buda na nossa vida. A gente desperta com a meditação e a gente manifesta com a ação. Quando praticamos o budismo de Nichiren, a lei mística passa a permear nossa vida e a exercer sua influência. A lei mística, a lei de causa e efeito, que permeia todo o universo, passa a permear nossa vida e exercer sua influência. Causa e efeito. As causas que nós fazemos em estado de vida elevado, né, com as nossas virtudes, com certeza terão um efeito também elevado, efeito benéfico. As causas que a gente faz em estados de vida, de animalidade, de fome, bom, o efeito vai ser baseado
nesses estados, né? Então a gente não pode esperar muita coisa. Então, a lei de causa e efeito, fazer ações baseadas em estado de vida elevado, né? Se possível, estado de Buda, né? Ou seja, a natureza de Buda, uma vez revelada, ela permeia nossa vida da mesma forma que a queima de um incenso impregna nossas roupas com sua fragrância. Nossa natureza de Buda emerge como uma fragrância sendo transportada pela brisa. Para receber proteção das divindades celestiais ou das forças positivas do universo, o primeiro passo é iniciar a transformação interior, é fazer a nossa revolução humana. Mais uma vez, por favor, estudem os 10 estados de vida. Tudo começa através do Nam-myoho-renge-kyo, da meditação, da compreensão, da sabedoria, para que possamos elevar o nosso estado de vida. Essa é a transformação interior que devemos fazer, né? Assim, a gente ativa a proteção do universo. Não quer dizer que quando a gente está no estado de vida inferno, fome, a gente não tem a proteção do universo. A partir do momento que a gente está em estado de vida baixo, mas a gente está procurando elevar o estado de vida, a gente faz a meditação, a gente age de acordo com as nossas virtudes, nós manifestamos as nossas virtudes, somos protegidos sim pelas divindades celestiais e as forças protetoras do universo. Vou dar um exemplo. Se eu me encontro depressiva, né, uma depressão muito profunda, se mesmo assim eu consigo fazer o Nam-myoho-renge-kyo, nem que seja por 5 minutos, e toda vez que alguém vem me visitar, eu tenho a condição, mesmo nesse estado de vida baixo, né, eu tento passar alguma coisa boa para essa pessoa, ou uma frase budista, ou às vezes a pessoa vem me dá uma força, né? Às vezes eu conto uma história, mesmo triste, eu consigo passar alguma coisa boa para essa pessoa. Ou se eu me ofereço para tomar conta do filho da minha amiga que tem uma prova para fazer, ou alguma coisa assim urgente que precisa da minha ajuda, isso é uma forma da gente manifestar virtude. Fazendo Nam-myoho-renge-kyo, as forças protetoras do universo estão nos protegendo. Isso é fato. Tá? Recitar o Nam-myoho-renge-kyo ao Gohonzon, né, a mandala, que é objeto de devoção do budismo de Nichiren, é convocar e louvar a natureza de Buda que está dentro de nossa vida e em todo o universo. Em resposta ao som de nossa oração, atingimos a iluminação e todas as divindades do universo entram em ação para nos proteger. Este princípio expressa de forma sucinta o caráter único do budismo Nichiren, completamente diferente da fé que é fixa na esperança de salvação, né? Dependendo de alguma energia externa. O budismo de Nichiren, ele não depende de algo externo, ele depende apenas da natureza de Buda, que é inerente à nossa vida, tá? Que é parte da nossa natureza. Como isso acontece, acredito que nem o presidente Queda seria capaz de explicar. Os efeitos da meditação do Daimoku, Nam-myoho-renge-kyo, é algo assim realmente extraordinário, que as palavras e a compreensão humana jamais conseguiriam colocar de forma correta, conseguiria expressar de forma correta, tá? Aí que vem o místico do budismo. O místico não é de algo sobrenatural, né? Algo místico, mágico. Místico vem de mistério, tá? É algo que a gente não consegue explicar em palavras.
Nós, budistas, temos uma forma muito curiosa de falar isso. Quando alguém fala como é o Brasil, se você mostrar a bandeira do Brasil, ela realmente expressa o Brasil, né? Mas não é o Brasil. O Brasil é muito maior, tem as culturas, tem as pessoas diferentes, né? Tem a flora, a fauna. É uma coisa que a gente não consegue expressar, assim. Vai ficar a vida toda falando sobre o Brasil. E o Nam-myoho Renge Kyo, né? O efeito é muito maior do que isso ainda. É extraordinário. Para quem não desfrutou disso ainda, só existe uma forma de saber, de ter uma ideia do que é. É fazer a meditação Nam-myoho Renge Kyo 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite, durante 21 dias. Isso está no Sutra de Lótus, tá, gente? 21 dias, 3 semanas. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. As mudanças internas proporcionarão a você evidência externa, ou prova real, como a gente chama, do poder de transformação desta prática budista. E também dá até agora teoria, né? Porque para quem não experimentou a meditação ainda, né? É uma teoria, né? Então, fazendo isso, você vai ter a prova, né? Prática, né? Que tudo depende do interior da gente. Isso para você é uma teoria, que tudo começa no interior. A partir desse momento que você fizer esse experimento, né, você vai ver que não é uma teoria. Na realidade, é um fato, né? É verídico. É uma prova que você vai ter. O conceito de a natureza de Buda se manifesta no nosso interior indica um poder existente gerado dentro de nós. Isso é maravilhoso. O conceito de a natureza de Buda se manifesta no nosso interior indica um poder existente gerado dentro de nós. Perfeito. Lindo. A gente deve refletir muito sobre isso. O budismo é conhecido como caminho interior. Portanto, não buscamos o estado de Buda ou a vida do Buda fora de nós, mas sim dentro. A gente não procura o Buda, porque o Buda somos nós, né? A gente precisa entender, aceitar acima de tudo e manifestar essa budicidade, que é natural de todo ser vivo, tá? E pode também ser manifestado em seres inanimados através dos seres vivos. Isso aí é outra questão do Ichinen Sanzen. Bom, podemos mudar definitivamente qualquer situação ou ambiente ao transformarmos nossa mentalidade fundamental e revelarmos a natureza de Buda. Todo o medo desaparece no momento em que acreditamos que eu sou o único roteirista da minha vida. Ter medo é muito ruim. O medo é paralisante. Como dizia o John Kennedy, a maior virtude do ser humano é a coragem. Porque só a coragem nos possibilita a manifestar as virtudes, né? Ser correto, ter caráter, né? Fazer o certo quando todo mundo quer que a gente faça o errado, né? Então, o budismo, né, o Nam-myoho Renge Kyo, ele tem esse poder maravilhoso que é nos dar coragem. Tá? Isso é muito, muito profundo, gente. Muito. O combustível da proteção é a energia vital, oriunda da recitação do Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo. Viver no estado de vida iluminado dá sabedoria que mostra como agir em qualquer situação. Estratégia do Sutra de Lótus, né, que a gente estudou na palestra passada. Estratégia do Sutra de Lótus é sabedoria, coragem, energia vital.
Para o praticante do budismo, a pessoa que faz Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, ela não tem dúvida que quando abrimos o oratório e recitamos o Nam-myoho Renge Kyo, ativamos a nossa natureza de Buda e entramos em sintonia com a energia búdica que permeia todo o universo. O Bodhisattva Ashvagosha afirma: como a lei verdadeiramente e definitiva permeia invariavelmente a vida da pessoa e exerce sua influência, as ilusões se extinguem instantaneamente e o corpo do Dharma se manifesta. Quando a gente está no estado de vida elevado, a gente consegue ver as situações como se nós estivéssemos de fora, como se fosse um engarrafamento no trânsito e a gente estivesse voando, né, e conseguisse ver uma saída ali daquele trânsito engarrafado. Então, quando a gente faz o Nam-myoho Renge Kyo, a nossa mente acalma, emerge dentro da gente a nossa natureza de Buda, que vem com sabedoria, que consegue ver a situação como ela realmente é, sem sentimentos ruins, né, que atrapalham a gente de ver alguma saída. Então, é isso que esse Bodhisattva fala, né, que quando a gente pratica o budismo, recita o Nam-myoho Renge Kyo, as ilusões se extinguem instantaneamente e o corpo do Dharma se manifesta. O tratado sobre os estágios da prática de yoga, o Bodhisattva Maitreya contém uma declaração semelhante. O que está oculto se transforma em virtude manifesta. Então, o nosso potencial interno, que às vezes está oculto, né, transforma em virtude manifesta. A gente consegue agir com sabedoria, né? A gente consegue fazer a causa para a gente ter o efeito visível na nossa vida. O tesouro do corpo é mais valioso que aquele guardado no cofre, e o tesouro acumulado no coração é ainda mais valioso do que o tesouro do corpo. A partir do momento em que o Senhor lê esta carta, esforce-se para acumular o tesouro do coração. A gente vai falar mais à frente dos 3 tipos de tesouro detalhadamente, tá? Que é título dessa carta. Mas agora eu quero chamar a atenção para a orientação que o Nichiren dá ao Shijokingo: acumular o tesouro do coração. Quem não está acostumado com o budismo pode interpretar mal, pode achar que ele deve ficar na paz e no amor, né, zen, né, e as pessoas tramando contra ele, querendo matá-lo, fazendo fofoca, maltratando, xingando, e ele tem que ficar no amor, né. Não é bem por aí, tá? Outra coisa interessante é que o budismo fala muito em prudência, né? E as pessoas podem interpretar isso como evitar problemas. E isso é totalmente contrário. O budismo fala sobre enfrentar os problemas como verdadeiros seres humanos. É o que ele fala para Shijokingo, né? Tenha prudência, enfrente os seus problemas com as virtudes, com coragem, com perseverança, baseando sempre no Sutra de Lótus. Isso é uma dúvida muito grande para quem é iniciante na prática. Esse Gosho foi o primeiro Gosho que eu li, e eu levei isso para uma reunião e falei que o Nichiren falava para a gente evitar problemas. Ele dava orientação para o Shijokingo para ele evitar problemas, né? E na realidade não era isso, ele falava sobre prudência, o que é uma coisa completamente diferente. E aí nessa reunião lá, as pessoas me explicando, né, várias pessoas me explicaram, até que eu consegui entender, né, cada um explicando do seu jeito, e aí eu consegui entender realmente a verdadeira
essência dessa carta, né? O verdadeiro significado da prudência. Por isso que é importante a gente estudar e ir para a reunião pronto para participar do diálogo de forma ativa, não passiva, tá? Bom, o conselho do Daishonin, do Nichiren, para o Shijokingo foi o de não ser bajulador e nem ser submisso. A submissão equivale a destruir a própria dignidade ou a autoestima. Pior ainda, o comportamento covarde ou servil em relação às funções malignas impede o brilho do estado de Buda. Enfrentem firmemente as funções malignas que trazem infelicidade às pessoas. Quando confrontados pelo comportamento destemido de pessoas dignas e íntegras, as funções malignas sempre retiram instantaneamente. Elas desaparecem. É como as raposas fugindo ao ouvirem o rugido poderoso do Rei Leão, ou como a escuridão desaparecendo no instante em que o sol surge. Vivam com inabalável convicção e orgulho, e sem a menor submissão. Nichiren Daishonin ensina repetidamente a seus discípulos que este é o verdadeiro brilho da dignidade humana. Maravilhoso, gente. Isso são palavras do nosso presidente, professor, sensei, Daisaku Ikeda. Uma pessoa extraordinária. Não é à toa que ele levou o budismo para mais de 92 países, né? Não é à toa que ele é o meu mestre. E eu até me emociono em falar isso, né? Bom, é muito comum a gente escutar, bateu seu rosto, dê a outra face. Não é essa a filosofia do budismo. O budismo não ensina isso, né? O budismo ensina a não ser submisso, né? Não ser bajulador. É muito interessante, se você observar a dinâmica do mundo, das pessoas, você vê que a pessoa que é autoritária, que é agressiva, ela sabe exatamente a quem atacar. Ela não ataca qualquer pessoa, ela ataca a pessoa fraca e submissa, né? Porque os covardes, essas pessoas, né, que atacam, elas que são os covardes, elas reconhecem, né, onde que é seguro agir. Porque se ela enfrenta uma pessoa corajosa, ela é simplesmente destruída, desaparece a arrogância, né, a força dela. E é isso que ela tem que manter. Então a gente pode ver isso na sociedade. É muito simples observar isso, né? E o presidente Ikeda fala, né, que quando as funções malignas, né, essas pessoas, esses animais em forma de gente, né, são confrontadas com um comportamento destemido de pessoas dignas e íntegras, né, comportamento destemido de pessoas de caráter, de ética, né, essas funções malignas, essas pessoas, né, simplesmente se retiram de cena, né? Então, o que o Sutra de Lótus, o que o Nichiren Daishonin falou, né? O que o presidente Ikeda nos orienta baseado nesses dois, né? No Sakyamuni e no Nichiren, né? Vivam com a inabalável convicção e orgulho e sem a menor submissão, né? Este é o verdadeiro brilho da dignidade humana. Agora vamos falar especificamente sobre o título do texto, né, do Gosho, da carta, que foi endereçada para mim, para você, né, para todos nós. Tesouro do cofre, do corpo e do coração. O que seria tesouro do cofre? Indica os bens materiais. Sim, os bens materiais são necessários, né? É importante a pessoa ter uma vida confortável, uma vida digna, né? Mas mais importante do que ter uma vida
confortável, né, digna, o importante é o tesouro do corpo, porque sem saúde não adianta ter dinheiro, né? E mais importante que o tesouro do corpo é o tesouro do coração. Um determinado nível remete à abundância de riquezas espirituais e materiais. No nível mais fundamental, refere-se à fé e ao brilho da natureza de Buda, polida por essa fé. Porque o tesouro do coração, quando a gente falou que quando a natureza de Buda se manifesta internamente, ela manifesta externamente. E a natureza do Buda é abundância de riquezas espirituais. E se a gente manifesta isso internamente, externamente, a gente consegue as riquezas materiais. Tá? É muito interessante isso, porque quando a gente descobre o budismo pela primeira vez e faz a meditação por 21 dias e consegue ver essa mudança dentro da gente, a gente sai querendo que todo mundo experimente o budismo, né? E aí a gente fica naquela, tentando converter as pessoas e chega até a pensar, nossa, eu vou acertar na Mega Sena, eu vou fazer Nam-myoho Renge Kyo, eu vou conseguir uma promoção no trabalho, eu vou acertar na Mega Sena e vou pagar para o meu irmão R$1.000 para ele fazer Nam-myoho Renge Kyo, Daimoku, por 21 dias. Aí depois ele continua fazendo, que ele vai ver o benefício, né? Vou dar R$1.000 para o meu amigo, ou R$1.000 para o meu colega de trabalho. E aí eles vão ver como é bom e todo mundo vai ter prosperidade, saúde, vai ser maravilhoso. Gente, não é por aí, tá? O budismo, ele é ensinado de coração para coração. Eu tô rindo porque eu pensei nisso e muita gente pensa nisso também. Não é provando na sua vida a prosperidade, né? E dando dinheiro aos outros, dando presentes, né? Comprando as pessoas, que você vai fazer a pessoa fazer a prática, né? Ele vai fazer a prática quando ele recebe o tesouro do coração de você, né? E o tesouro do coração é você manifestar as virtudes na vida. Quando você consegue dar uma orientação baseada no Sutra de Lótus, né? Não precisa falar em budismo, porque o budismo é vida diária, né? Então, quando você dá a orientação e ele percebe a sabedoria, a profundidade daquela orientação num momento assim difícil para ele, ou numa conversa corriqueira, ele começa a te ver com outros olhos e pode ter certeza que ele vai em algum momento praticar o budismo. Pode até não ser seu shakubuku, pode até ser que ele aprenda o Nam-myoho Renge Kyo através de outra pessoa, mas quando ele começar a estudar o budismo, ele vai ver, nossa, minha amiga falava isso para mim, minha amiga é assim, tá? E é assim que a gente faz o shakubuku, não é no tesouro do cofre, tá? Não é prometendo uma pessoa que está doente, se você fizer Nam-myoho Renge Kyo, eu pago um tratamento para você nos Estados Unidos, mas você tem que me ajudar, você tem que fazer o Nam-myoho Renge Kyo, porque aí seu corpo vai sarar mais rápido. Não é assim, tá, gente? Nichiren, ele dedicou essa frase, né, para o seu discípulo Shijokingo, pois ele estava prestes a ter todos os seus bens confiscados pelo seu lorde e, consequentemente, perder toda a sua fonte de riqueza e o meio de sobrevivência de sua família. Então ele falou para o Shijokingo, mais importante do que ter suas terras, né, mais importante do que pensar em dinheiro agora, é a sua saúde, né, o tesouro do corpo. E mais importante do que a sua saúde é o tesouro do coração, tá? É você manter firme na prática do budismo, nos ensinamentos do Sutra de Lótus, porque com essa abundância interna virá a abundância externa. Faça brilhar em você o tesouro do coração. Daishonin insiste que muito mais valioso que o tesouro guardado num cofre é o tesouro do corpo. E mais
valioso ainda é o tesouro do coração. O acúmulo desse tesouro interior, diz ele, é a base para toda a vitória. Como podemos expandir o reino interior de nossa vida? Desenvolver força interior e acumular o tesouro do coração para termos uma vida melhor. A resposta está na prática da lei mística, né? Na prática da causa e efeito, né? Na prática da meditação Nam-myoho Renge-kyo, no estudo do Sutra de Lótus. O tesouro supremo para alcançar a vitória genuína na vida é nossa natureza de Buda. Essa natureza se manifesta a partir do nosso coração, por meio da fé na lei mística, a lei da causa e efeito. Esse é um ensinamento fundamental que nunca devemos perder de vista. Devemos perseverar. Ao afirmar, esforce-se para acumular o tesouro do coração, o Nichiren Daishonin transmite a Shijokingo a mensagem de que, para vencer na vida, mesmo perante aquela difícil situação, a chave é acumular o tesouro do coração. Shijokingo enfrentou a situação com base na fé na lei mística, a lei da causa e efeito, seguindo fielmente as orientações do seu mestre. E ao final, conquistou uma indiscutível e absoluta vitória, recuperando toda a confiança do seu Lorde e o feudo que tinha sido confiscado, né? Ele recebeu uma extensão muito maior do que a inicial, tá? Abundância interna com o tesouro do coração fez com que manifestasse a abundância externa, tá? Então, como a gente acumula o tesouro do coração? O que a gente pode fazer, né? Bom, além de usar a estratégia do Sutra de Lótus, né? Que a gente já falou na reunião, na palestra passada, encontre-se com as pessoas e dialogue com elas. Converse com as pessoas, transmita os ensinamentos do Sutra de Lótus. Não é falar em religião, porque o Sutra de Lótus fala sobre a vida, sobre virtude, sobre caráter, sobre energia, sobre vitória, sobre o potencial interno de cada um. Né? Encontre essas pessoas, dialogue com elas, né? Compartilhe suas alegrias e tristezas também. Existem duas formas de compartilhar as tristezas. É compartilhar de forma pessimista e compartilhar de forma otimista, né? E então a gente tem que ver como a gente compartilha essas tristezas, né? Trabalhe e avance junto com as pessoas ao seu redor. Ofereça incentivos inspiradores. Proporcione às pessoas coragem para desafiar os problemas e as dificuldades, né? Uma coisa muito legal do budismo é que ele dá subsídio para a gente inspirar as pessoas, para a gente dar orientação às pessoas de forma prática, não é uma coisa utópica, tipo, eu chego com um problema e você fala assim, você vai superar, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão... Não, você pode dar uma orientação para ela de uma forma mais direcionada. Fulano, o que aconteceu? Olha, você acha que você fez certo? Você falou no momento certo isso? Né? A gente tem que perceber o momento, perceber as pessoas, ser sábia, né? Na hora de colocar as palavras, ser positiva, né? Então, o budismo ele oferece esse subsídio para a gente. Confronte o erro e a injustiça enquanto protege, direciona e cuida de todos calorosamente. A gente não deve se calar diante de injustiça, mesmo, né, que a gente seja a minoria. Principalmente quando nós somos a minoria, a gente tem que falar. Existem várias formas de falar, várias formas de
enfrentar um problema, né? Então a gente tem que enfrentar de maneira sábia, confrontar o erro e a injustiça de maneira sábia, proativa. Ao invés de só reclamar, devemos oferecer soluções, tá? Ore, faça o daimoku, medite, trabalhe mais do que todos para realizar o shakubuku, para mostrar às pessoas o verdadeiro caminho, o verdadeiro, como viver como verdadeiros seres humanos. Empreenda ações dedicadas, sempre doe 100% de você, tá? Qualquer coisa que você decida fazer, faça 100%. Doe 100% de você. Se empenhe ao máximo, tá? Bom, é importante a gente estudar para a gente poder dialogar com as pessoas. Muito importante. É muito importante a gente pegar exemplos na vida diária, nas novelas, filmes, televisão, para dar exemplos para as pessoas concretos, né? As pessoas verem, perceberem que é possível. 2 semanas atrás saiu a reportagem que um garoto passou na Universidade Federal do Mato Grosso, ele passou para geografia. Nossa, mas isso não é notícia assim, né? Normal. Bom, a coisa anormal que tem aí, extraordinária, né? Vamos dizer assim, é que o rapaz é portador de síndrome de Down, né? Então, tá a prova que o budismo fala há mais de 3.000 anos que o ser humano é ilimitado. Então, a gente tem que parar de colocar barreiras. Ah, fulano é burro, fulano é deficiente mental, fulano tem isso, fulano é aquilo. Para com isso, tá? A vida prova pra gente todos os dias, né? Esse menino com síndrome de Down passou na Universidade Federal em Geografia. Existem artistas plásticos que não têm os braços, às vezes não têm as pernas e pintam com a boca quadros maravilhosos que eu não tenho condições. Então, quem é o deficiente físico, né? Sou eu ou é eles, né? Ou são eles, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Todos nós somos deficientes, até o dia que percebermos que nós somos ilimitados, tá? Que a vida é o palco onde a gente mostra o nosso potencial ilimitado. É isso que o budismo ensina, é isso que nós temos que praticar. Vamos viver como verdadeiros seres humanos. O presidente Queda, em sua explanação, comenta: no momento em que Shijokingo levantou-se com fé inabalável, sua natureza de Buda interior se manifestou. Isso ativou as divindades celestiais, as funções benevolentes do universo, e resultou na proteção externa, na forma da confiança renovada do Lord M. Shijokingo. E isso teve toda colocou Shijokingo no final dessa história com um feudo maior do que ele tinha, né? E com um prestígio muito maior junto ao Lorde. Nós vamos falar sobre isso depois, mais detalhadamente. Mas é importante a gente ver aqui, né, que o Shijokingo, ele tinha um temperamento muito estourado, né? A gente já viu isso antes. E foi através das orientações do mestre dele, né, do Nichiren Daishonin, que ele conseguiu perseverar na fé, ele conseguiu fazer a revolução humana dele, ele conseguiu manifestar em momentos muito difíceis, onde pessoas abusavam dele, né, pessoas tratavam ele de forma errada, agressiva, ele conseguiu manter a dignidade, ele manteve o caráter, a ética, e com isso,
né, ele teve a proteção externa, né, e as pessoas, o Lord Aima percebeu, nós vamos ver como isso aconteceu depois, percebeu que o Shijokingo continuava sendo aquela pessoa de antes, aquela pessoa que ele gostava, aquela pessoa que era indispensável para ele, né, o braço direito dele, né, e que todas as mentiras, né, que inventaram dele, né, não eram verdadeiras. A vitória que o Shijokingo conquistou, né, mantendo uma fé inabalável no Sutra de Lótus, praticando seus ensinamentos, que é mais importante, né, sob a orientação do Nichiren Daishonin, do Buda Nichiren Daishonin, que era o mestre dele na época, está totalmente expressada nessa foto do meu mestre hoje, do presidente Ikeda, nessa foto de vitória, nessa foto de orgulho de seguir uma filosofia humanista, que preza o ser humano acima de tudo e trabalha para a sua revolução humana, né? Quando nos baseamos no tesouro do coração, o verdadeiro valor dos tesouros do cofre e do corpo também se torna abundante em nossa vida. Em suma, precisamos fazer do acúmulo do tesouro do coração nosso principal objetivo na vida. Se perdermos de vista esse objetivo e procurarmos acumular o tesouro do cofre ou o tesouro do corpo, isso só dará origem ao apego. Quando tal fato ocorre, o medo de perder esses tesouros materiais ou físicos se torna uma causa para o sofrimento. Por isso, é importante acumular o tesouro do coração, pois ele reflete um senso correto de propósito na vida. Essas são as palavras sábias do presidente Ikeda. O apego ao dinheiro, tudo passa, a impermanência é fato concreto na vida, né? É uma verdade imutável, né? Então, a impermanência, tudo muda. O dinheiro que você tem hoje, você não pode ter, talvez você não tenha amanhã. A juventude, a beleza que você tem hoje, talvez você não tenha amanhã. Com certeza, né? Você não vai ter amanhã. Então, é importante você mostrar a sua verdadeira essência na sociedade, né? Seu caráter, né? As suas características individuais, cultura, educação, respeito, né? Isso que é importante. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Esse é nosso terceiro encontro. É um encontro muito importante para mim também, porque eu estou fazendo esse vídeo de um benefício que eu ganhei, tá? E estou fazendo com enorme sentimento de gratidão. E gratidão, dívidas de gratidão, é outro princípio do budismo. Devemos ser gratos. Então, qualquer benefício que nós recebemos, por menor que seja, devemos pensar nele com gratidão e procurar uma forma de retribuir, né, na sociedade, ou no grupo budista, ou num grupo, ou numa instituição que você é voluntário, tá? Retribua a sua dívida, retribua o seu benefício. Muito obrigada e até a próxima.